Palestras Nova Era 2021. Prece inicial. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos Superiores, através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, graças a Deus. Bom, pessoal, hoje eu vou contar uma história muito interessante que o Chico Xavier, num dos seus livros antigos, 1937, o livro chamava-se Crônicas de Além-Túmulo. E nesse livro o Chico mostra uma crônica feita pelo espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos, quando foi vivo aqui na nossa terra, ele era um tipo de um repórter, Então ele agora no mundo espiritual, ele está se prestando a fazer algumas coisas parecidas, E nessa Crônicas de Além-Túmulo, o Chico, o Humberto de Campos vai nos relatar o encontro dele com Judas Iscariotes. É muito interessante para a gente conhecer o outro lado do Judas na realidade, Começa assim. Um silêncio augusto cai sobre a cidade santa. A antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além, descansa Getsemane, onde o Divino Mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá está o Gólgota, sagrado, e em cada coisa silenciosa há um traço da paixão que as épocas guardarão para sempre. E em meio de todo o cenário, como um veio cristalino de lágrimas, passa o Jordão silencioso, como se as suas águas mudas, buscando o mar morto, quisessem esconder das coisas tumultuosas dos homens os segredos insondáveis do Nazareno. O nosso Humberto de Campos continua seu relato, E ele diz o seguinte, que foi assim numa dessas noites que vi Jerusalém, vivendo a sua eternidade de maldições. Os espíritos podem vibrar em contato direto com a história. Buscando uma relação íntima com a cidade dos profetas, procurava observar o passado vivo dos lugares santos. Parece que as mãos iconoclastas de Tito por ali passaram, como executoras de um decreto irrevogável. Por toda a parte ainda persiste um sopro de destruição e desgraça. Legiões de doentes embuçados nas ruas, nas suas vestimentas antigas, percorrem as ruínas sagradas e no meio das fatalidades que pesam sobre o empório morto dos judeus, não ouvem os homens os gemidos da humanidade invisível. E prossegue o nosso Humberto de Campos com a sua narrativa, mostrando realmente ser um repórter acima de tudo. Ele fala o seguinte, nas margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar sagrado, onde o precursor João Batista batizou Jesus Cristo, divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica, irradiava-se uma simpatia cativante. Alguém disse para Humberto de Campos ao ouvido dele, sabe quem é esse? Esse é Judas. Humberto então exclama, Judas? E aquele que estava murmurando a ele, aquele espírito, fala sim. Os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportado aos tempos idos. Então mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro.
Judas costuma vir à terra nos dias em que se comemora a paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos antigos. Humberto de Campos está pasmo, olhando para Judas. Ele diz: aquela figura de homem magnetizava-me. Eu não estou ainda livre da curiosidade de repórter, ele fala, mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo. O meu atrevimento, porém, é a santa humildade de seu coração, do Judas, Ligaram-se para que eu o atravessasse, procurando ouvi-lo. Chegando perto de Judas, o nosso repórter, Humberto de Campos, ele fala o seguinte para o Judas, O senhor é de fato o ex-filho de Iscariotes? Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como Jeremias das Lamentações, contemplo às vezes essa Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. É uma verdade, eu pergunto, tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Humberto pergunta ao Judas, Judas então responde: em parte, os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam à circunstância e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o patriarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciões judeus. Sempre a mesma história, não é isso? O Judas continua, O Sinédrio desejava o reino do céu, pelejando por Jeová a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas, com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre, porém o meu excessivo zelo pela sua doutrina me fez sacrificar o seu fundador, que seria Jesus. Esse é o nosso Judas falando. Ele prossegue: acima dos corações eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Parece os dias de hoje, Muito parecido com as histórias políticas de hoje. E Judas continua, Parecendo muito com seres de hoje que a gente conhece. Com suas teorias, fala o Judas, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que no seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra, a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário, e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que se fez mais tarde. O Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que aliás apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável, e, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. Humberto de Campos pergunta para o Judas: e chegou a salvar-se pelo arrependimento? O Judas responde: não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergir-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus,
e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. De quem ele está falando, afinal, né? É na sua encarnação que ele teve como Joana d'Arc, né? Que ele morreu numa fogueira e ali ele pagou todos os seus pecados antigos, se redimindo totalmente. Continuando Judas, ele fala: vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Isso aí ele está falando novamente como Joana d'Arc que ele foi, né, na sua última encarnação. E desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me alvitavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra, sentido na fronte o ósculo do perdão da minha própria consciência. Essa foi a última encarnação de Judas, né? Como a Joana d'Arc, e aí ele se sentiu recuperado de todo o mal que ele fez. Prossegue o Judas, né? Falando: esta hoje, meditando nos dias que se foram, pensei com tristeza. Sim, estou recapitulando os fatos como se passaram. E agora, irmanado com ele, com Jesus, né, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, o reino de Jesus, como ele dizia, né, sinto que se acha no seu luminoso reino. Sinto nessas estradas o sinal de seus divinos passos. Vejo Jesus ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros, que o abandonaram inteiramente, e me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. Judas ainda falando, né? Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre esses sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores, lembrando ainda sua encarnação como Joana d'Arc. E segue o nosso Judas Iscariotes, né? Quanto ao Divino Mestre, ele continua, e chorando, né, aos prantos na frente do nosso Humberto de Campos. Ele diz: infinita é a sua misericórdia, não só para comigo, porque se recebi 30 moedas, vendendo aos seus algozes há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro arredado. Incrível, né? É a situação atual, né, que a gente ouve falar. É verdade, fala o nosso Humberto de Campos. Concluindo, e os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. E olha que tem de pessoas vendendo, negociadores vendendo o Cristo, não é brincadeira, né? Você procura e você acha um pouco em cada esquina. Bom, aí o Judas afastou-se, tomando a direção do Santo Sepulcro. E eu, no caso, o Humberto de Campos, confundido nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens, pardacentas e tristes, enquanto o Jordão rolava na sua quietude como um lençol de águas mortas, procurando um mar morto. É muito interessante essa entrevista que foi feita com Judas do lado espiritual. A gente começa a mudar um pouco aquela ideia que a gente tem de Judas, que foi colocada na nossa cabecinha há tantos e tantos anos, daquele criminoso, né?
aquele que entregou o Cristo, aquele que vendeu o Cristo por 30 moedas. E é muito bacana quando no final dessa entrevista, Humberto de Campos fala, né, que hoje esses negociadores do Cristo, como imputam ao nosso Judas, hoje existe aos montes, né? Nós temos Judas de tudo quanto é lado hoje, vendendo o Cristo por moedas, por dinheiro e por tantas coisas infames que nós nunca imaginamos que poderia estar acontecendo. Então, esse relato do Humberto de Campos como espírito, no livro Crônicas de Além Túmulo, do Chico Xavier, é muito interessante e muito bonito, né? Para que a gente possa mudar um pouco aquilo que a gente vê o Judas Iscariotes, como ele realmente é hoje, um espírito adiantado, um espírito evoluído e redimido de todos os seus males. Desejo a todos vocês uma semana maravilhosa e que fique com Deus. Boa noite a todos. Em seguida, prece final, passe virtual. Continuem ligados ao nosso vídeo. Prece final. Amigo Jesus, encerrando mais uma etapa onde, através de um bate-papo fraterno, estamos aprendendo o que já nos deixaste há tanto tempo, mas que só agora está entrando em nossos corações. Obrigado, amigo, por estes amigos do canal que se esforçam em manter vivas nossas esperanças. Muito obrigado, assim seja. Agradecemos sua participação em mais esta palestra virtual. Não esqueçam de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no vídeo. Em seguida vamos oferecer o passe virtual. Fiquem ligados pois já vai começar. Vamos nos tranquilizando, fechando os olhos, mentalizando a figura de Jesus à nossa frente, damos início ao nosso passe na noite de hoje. Permite, Senhor, que os mensageiros de luz, todas as correntes espirituais do bem, possam auxiliar a essa pessoa à minha frente, afastando dela tudo que possa perturbá-la espiritualmente, fisicamente. Permite, Senhor, que as energias possam ser renovadas e afaste dela tudo que a perturbe. Vamos tirando tudo, limpando tudo e agradecendo mais uma vez pelo auxílio que essa pessoa está recebendo. Vá em paz, irmão. Que Deus te abençoe e ilumine o seu caminho.